mais ou menos. Formalmente, sim. Mas o direito e a justiça hoje já não são mais um domínio de competências formais nem de argumentos de autoridade. O que legitima o Supremo é a sua capacidade de demonstrar para a sociedade que aquela decisão era a decisão adequada, a decisão justa. E, consequentemente, o judiciário vive hoje um momento de intensa interlocução com a sociedade. É uma interlocução indispensável, traz inconveniente que a imprensa também procura pautar o judiciário, mas a interlocução do judiciário com a sociedade se tornou indispensável, porque se ele está criando o direito e ele não é eleito, o que legitima a decisão do judiciário é a aceitação social. A diferença entre poder em estado bruto e autoridade é precisamente o consentimento, o respeito, a adesão à decisão que foi produzida. O que há, no entanto, de extremamente interessante é o frágil equilíbrio desta relação. O judiciário tem que ser transparente e o judiciário deve contas à sociedade, porque no Estado democrático todo poder é um poder representativo. Portanto, todo poder é exercido em nome do povo. O judiciário não é um fim em si mesmo. Porém, o mérito do judiciário não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública, porque muitas vezes a decisão correta, a decisão justa, é a decisão impopular. Porque o judiciário muitas vezes desempenha um papel contramajoritário. É o papel de defender a Constituição e de defender os direitos fundamentais, mesmo contra a vontade da maioria. Se houver 8 cristãos e 2 muçulmanos em uma sala, os 8 cristãos não podem deliberar jogar os 2 muçulmanos pela janela. Mas por que não pode? Se essa é a vontade da maioria, e se a democracia é o governo da maioria? A democracia é o governo da maioria, respeitados os valores e os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Quem é o guardião da Constituição? É o Poder Judiciário e, em última análise, o Supremo Tribunal Federal. Quem é que tem que dizer não à maioria para defender a Constituição e os direitos fundamentais? É o Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. É esta posição de grande poder e de grande risco que o Judiciário tem que exercer com ponderação, com parcimônia. A jurisdição constitucional ela é feita de ousadias e de prudências, porque o Judiciário vive sempre o que se chama de dificuldade contramajoritária, o que a doutrina americana chama de dificuldade contramajoritária. Os membros do Poder Judiciário não são eleitos. E, portanto, quem define as políticas de um país a cada época são os agentes públicos eleitos, é o processo político majoritário, salvo quando esteja a Constituição em jogo. E aqui está, e essa é a minha última observação, a questão da legitimidade democrática do Poder Judiciário. Quando é que o Poder Judiciário, cujos membros não são eleitos, pode legitimamente sobrepor a sua vontade à do Parlamento, que foi eleito e elaborou a lei, ou a um ato do Presidente da República eleito com mais de 40 milhões de votos? O Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros e nenhum voto, pode sobrepor a sua vontade política à vontade do Presidente da República eleito com mais de 40 milhões de votos. O que legitima isso? É que o modelo vitorioso no mundo, a ideologia vitoriosa ao final do século XX, foi o constitucionalismo, já incidido mesmo, foi o socialismo, não foi. Foi o constitucionalismo democrático. O constitucionalismo democrático é a combinação de duas ideias
vitais para o mundo civilizado contemporâneo, ideias que se aproximaram, mas que não se confundem. Constitucionalismo e democracia. Constitucionalismo significa poder limitado, respeito aos direitos fundamentais. E democracia significa soberania popular, governo da maioria. E esta combinação que... Não é o meu, é? É esta combinação que dá a tônica do Estado constitucional contemporâneo. Por quê? Porque a soberania popular, o governo da maioria, pode violar as regras do jogo democrático e os direitos fundamentais. É nesta hora que surge o poder judiciário. Portanto, a legitimidade do poder judiciário só existirá quando ele atue em nome da Constituição. E aqui uma observação final que foi o objeto da minha palestra na conferência da OAB. Há uma diferença, a meu ver, entre judicialização e ativismo judicial. A judicialização é este fato que decorre da ascensão do judiciário e da constitucionalização ampla. E como as pretensões podem ser levadas ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem que decidir acerca delas. Portanto, o Procurador-Geral da República questionou a lei que legitimava as pesquisas com células-tronco embrionárias, o Supremo teve que se manifestar. Agora, o ativismo não é um fato, é uma atitude, é um modo de interpretar a Constituição. É um modo de interpretar a decisão do Supremo sobre fidelidade partidária com base no princípio democrático, foi uma forma de interpretação expansiva. A decisão do Supremo na hipótese de nepotismo quanto aos poderes executivo e legislativo foi uma decisão expansiva, uma decisão marcada pelo ativismo judicial. Por que o Supremo tem sido mais ativista? Porque aquele déficit de representatividade do legislativo tem feito com que, em muitas matérias, ele não esteja atendendo às demandas da sociedade. E o Supremo e o Judiciário têm se sentido legitimado a atender às demandas da sociedade que, em certos casos, não foram atendidas adequadamente pelo Poder Legislativo. Esse movimento de ativismo e autocontenção judicial, que é um movimento pendular, ele se verifica em todo o mundo. Quando o Legislativo se fortalece, o Judiciário se retrai e vice-versa, nós estamos passando por esse mesmo processo. Eu concluo para dizer que o Judiciário não deve se abster de, em nome da Constituição, defender os direitos fundamentais, inclusive os das minorias e inclusive contra o clamor público, quando seja o caso. Mas o Judiciário também não deve presumir demais de si mesmo e oprimir o espaço da política, porque não há sociedade democrática sem política. Uma frase feliz do Gilberto Amado: querer ser mais do que se é ser menos. Portanto, o Judiciário tem esse ponto de equilíbrio que varia e é feito, como disse anteriormente, de ousadias e prudências. A jurisdição constitucional é feita de ousadias e prudências, como a vida de todas as instituições, como a vida de cada pessoa individualmente. A vida da gente é um permanente equilíbrio. Não importa se faz sucesso, se não faz sucesso, se ganha dinheiro, se não ganha dinheiro. Todas as pessoas, no que fazem, no que trabalham, elas vivem se equilibrando. A vida da gente é uma travessia permanente de corda bamba, com um esforço para se manter de pé e equilibrado. Às vezes a gente vira um pouco para a esquerda, às vezes vira um pouco para a direita, às vezes a plateia olha para o equilibrista e pensa que ele está voando. E não tem problema nisso, a vida é feita de certas ilusões. Mas o equilibrista, ele tem que saber que está se equilibrando. Porque se ele achar que está voando, ele vai cair. E na vida real, não tem rede. De modo que eu penso que o papel do poder judiciário, o papel da jurisdição constitucional deve ser exercido como a vida deve ser vivida.
com determinação, com valores, com uma dose de bom humor e com humildade. Muito obrigado. Senhores, como ficou muito claro pela manifestação do professor Roberto Barroso, e querendo já fugir um pouco a modéstia, eu creio que a Ana Matra acertou claramente na opção de trazê-lo para fazer essa pequena palestra que nós estamos transmitindo ao vivo, que também depois ficará no site, a respeito dos 20 anos da Constituição. Já era um desejo da Ana Matra, professor Roberto Barroso, levá-lo aos nossos encontros. Havia uma possibilidade de tentar levá-lo a Manaus no nosso encontro desse ano, não foi possível por conta da sua agenda, mas sempre tivemos a vontade de trazê-lo. Eu confesso que não me canso de ouvi-lo, e não vou dar uma daquela da pessoa no aeroporto que disse que você foi meu professor, não chegamos a tanto, mas o primeiro encontro de magistrados que eu participei no Rio de Janeiro, como empossado há 15 anos atrás, você era um dos palestrantes lá em Nova Friburgo. Né? Estava começando. Estava novinho também. Então nós dois estávamos ainda bastante novinhos. E eu acho que a gente não se cansa de ouvir o professor Barroso, porque tem uma oratória que nos prende demasiadamente a atenção, e tem o conteúdo das suas palestras nos leva a uma reflexão bastante instigante a respeito do papel da Constituição e aqui agora do papel do Judiciário como intérprete dessa Constituição. Acho que a Justiça do Trabalho, como você colocou muito bem, além de ter essa vocação da justiça, eu não gosto dessa expressão porque pode parecer que a Justiça do Trabalho se diminui com relação a isso, mas não é, ao contrário, a justiça do cidadão na sua acepção mais pura da palavra, ou do trabalhador, na sua acepção mais pura da palavra, ela tem cada vez mais procurado resgatar os valores constitucionais para a efetivação dos seus direitos, dos direitos trabalhistas e dos direitos do direito do trabalho propriamente, de uma sociedade mais justa no Brasil. Então acho que a sua reflexão nos leva de fato a pensar o papel que o judiciário tem. Acho que de fato nós passamos por um momento extremamente positivo na questão da interpretação constitucional, de inovações na interpretação do texto constitucional. Do Supremo está revendo uma série de jurisprudências que anteriormente já estavam consolidadas, ou que agora se transformam em questões mais do dia a dia da população, digamos assim, ou mais questões mais próximas da população, por conta desse acesso que você me colocou. Qualquer cidadão, qualquer entidade de representação pode hoje provocar o Supremo a respeito desse debate. Acho que isso é importante e muito bom para a democracia, é bom para o constitucionalismo democrático, como você bem coloca, e acho que todos nós temos esse papel. A Ana Matra se sente extremamente honrada com a sua presença, já disse isso, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu não sei se nós teríamos algum tempinho para alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta, eu digo que só que a transmissão já cessou, porque eu não vou ficar transmitindo as perguntas, mas eu quero saber se alguém aqui tem alguma coisa para fazer, pergunta para o professor Barroso. Alguém quer fazer um questionamento? Sim. Mais alguém? Por favor. Você pode fazer daí, se for, já fiquei. Geraldo. Sou aposentada da 24ª região, nasci na 3ª região, ocupei pela 10ª.